Então, boa noite a todos, todas e todos. Nós estamos iniciando agora mais uma reunião de estudo do livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Nós fizemos uma readequação nos capítulos, né, para que a gente possa concluir ainda esse ano o estudo do livro da Bell Hooks e no ano que vem, então, iniciar com um novo estudo. Nós vamos apresentar hoje os capítulos 6, 7, 8 e 9. A professora Sônia vai começar com o capítulo 6, a Jodelice o capítulo 7 e eu encerro depois com o capítulo 8 e 9. Então, professora Sônia, a palavra é sua. Bem, boa noite a todas, né? A todas que estão aqui presentes, né? A professora Neuza, a professora Jodelice e aos demais que futuramente vão nos escutar. A todas, todos e todes. É com muito prazer que a gente vai dar continuidade, né? E fechamento aos últimos capítulos do livro da Bell Hooks Ensinando a Transgredir. Diante de tanto ensinamento, diante de tantas provocações, ela nos coloca de uma forma muito resumida, né? Porque hoje nós temos um tempo diferenciado, e aí a gente vai trabalhar o capítulo 6º do livro, intitulado Essencialismo e Experiência, onde a gente vai exatamente apontar o que, na nossa compreensão, é a ideia principal que a Bell Hooks trabalha nesse texto, nesse capítulo. Que, na realidade, são ensaios, né? E aí ela vem abordando dois conceitos, que é o conceito de essencialismo e o conceito de experiência. Ela faz uma discussão bem interessante com algumas autoras e autores, mas principalmente com a autora Fuchs, né, no livro onde ela trabalha o conceito de essencialismo, falando sobre essencialismo, feminismo natural, ou da diferença, de Diana Fusse, desculpa, eu acho que se pronuncia assim, onde ela vai trabalhar a questão do essencialismo, problematiza essa questão, né, e foi a partir desse livro que a Hooks desperta para problematizar a questão do essencialismo enquanto uma prática também de dominação dentro do contexto da sala de aula. E aí ela vai fazer críticas, né, ao pronunciamento e às ideias dessa autora, e vai dialogar também com outras autoras, como a Barbara Christian, a Joyce, a Barbara Smith, dentre outras, trabalhando e trazendo a ideia de que, para trabalhar a questão dentro da teoria feminista, sempre é importante trazê-la sempre à luz da discussão, não só da categoria mulher, mas a questão de raça e de gênero. E, a partir daí, dentro dessa discussão, ela vai trazer uma abordagem muito interessante nesse capítulo, que é como os estudantes ou os grupos marginalizados têm tido suas vozes silenciadas dentro das instituições do saber. E ela vai trabalhar justamente esse silenciamento a partir dos conceitos de essencialismo e de experiência, certo? Então, Hooks, ela define, né, uma estratégia pedagógica que, de fato, possibilite, por meios de ferramentas diferentes,
né, é que tanto os estudantes quanto as estudantes possam falar, e para isso ela diz da necessidade de trazer para a roda de conversa o relato de suas experiências, né? A fim de produzir novas teorizações. E aí vem a importância do conceito de experiência no contexto da sala de aula. E as experiências como uma ferramenta para o não silenciamento desses estudantes e dessas estudantes negros e negras dentro de sala de aula. Experiência, nesse caso, para a Hooks, ela vai considerar a partir de um ponto de vista que não vai ser subordinada aos demais tipos de conhecimento, né? Como científicos. Então, é muito interessante que Hooks faz essa distinção e assume esse ponto de vista, porque dentro do conceito de essencialismo, as ideias que são abordadas são ideias mais fechadas, são ideias já determinadas, fixas, né, dentro de uma noção de universalidade e de fixação de um conceito, de uma ideia, de uma percepção. E a experiência, o conceito de experiência, vem com essa possibilidade de ser uma ferramenta, né, da gente produzir novas teorizações. É bem interessante como ela aborda aqui no texto. Eu vou apenas falar um pouco, vou trazer uma citação da Hooks, só para a gente pensar no conceito de experiência, a importância dele enquanto uma ferramenta de não silenciamento dos estudantes, das instituições do saber, dos estudantes e das estudantes negros e negras, justamente porque o modelo pedagógico prevalecente, segundo ela, é um modelo autoritário, coercitivo e hierárquico e frequentemente dominador. E esse modelo está muito associado à ideia de essencialismo, certo? E aí o conceito de experiência vem como um conceito de libertar, né, de não censurar a narração das histórias pessoais dentro de sala de aula como uma ferramenta possível da gente produzir novas teorizações. Então, Hooks faz essa diferenciação aqui dentro do texto, certo? E ela termina nessa ideia de que as experiências ela não pode ser vista como uma competição de vozes, mas como uma forma de que aqueles sujeitos que são silenciados, eles possam, de fato, a partir das suas experiências, narrá-las de uma forma qualitativa e, desta forma, ter nelas uma possibilidade de ver, ver nelas as possibilidades de produção das novas teorizações. Neuza, eu não sei como é que está meu tempo, tá? 5 minutos. São 10 minutos, né? Então, aí você vai me controlando. Tá. 5 minutos, mais 5 minutos, Sônia. Tá. Então, ela diz assim, ó. Há muitas professoras universitárias negras que não reivindicariam essa posição. Deixa eu ver. Peraí, não, eu vou começar outra. Minhas experiências na sala de aula talvez sejam diferentes das de Fuchs, porque falo com a voz de uma outra institucionalmente marginalizada.
e não tenho aqui a pretensão de assumir uma posição essencialista. Há muitas professoras universitárias negras que não reivindicariam essa posição. A maioria dos alunos que entram na nossa sala nunca tiveram uma professora, nunca tiveram com professoras negras. Minha pedagogia é informada por esse conhecimento, pois sei por experiência que essa falta de familiaridade pode superdeterminar o que acontece na aula. Além disso, ciente, por experiência pessoal, como aluna em instituições predominantemente brancas, de que, quanto é fácil um aluno se sentir isolado ou posto para fora, me esforço particularmente por criar um processo de aprendizado na sala de aula que envolva tudo, todos, a todos. Por isso, as parcialidades impostas por ponto de vista essencialistas ou pela política de identidade, ao lado daquelas perspectivas que insistem que a experiência não tem lugar na sala de aula, ambas as posições podem criar uma atmosfera de coerção e exclusão. Devem ser questionadas pelas práticas pedagógicas. As estratégias pedagógicas podem determinar, à medida com que todos os alunos aprendem a se envolver de modo mais pleno com ideias e questões que parecem não ter relação direta com a sua experiência. Então, aqui, ela, nessa citação alongada, né, Hooks demonstra nesse capítulo para que ele veio, para que ela, de fato, escreveu, qual o objetivo dela. É apresentar a diferenciação entre o conceito do essencialismo e da experiência. E a experiência aqui tomada como uma estratégia pedagógica revolucionária, que tende realmente a transgredir uma pedagogia calcada no essencialismo, que já vem com os conceitos prontos, onde a fala, a expressão dos estudantes, principalmente dos estudantes e das estudantes que fazem parte do grupo minoritário, fica excludente, porque os conceitos, muitas vezes, universalistas, eles não englobam ou não teorizam sobre os grupos que são excludentes do processo. E esses grupos excludentes são aqueles que fazem parte da classe considerada inferior e a classe e mais a raça que consideram inferior, que é a raça negra. Então, nesse sentido, a teoria essencialista, ela promove um processo de exclusão dentro do contexto da sala de aula, enquanto exercendo dessa forma ou constituindo uma prática pedagógica alicerçada em conceitos universalistas, em teorias universalistas, que não englobam a situação nem as experiências desses sujeitos que consideram minoria inferiorizada. E aí ela traz o conceito de experiência como um conceito que pode nos favorecer, dentro de sala de aula, a erguermos ou a estruturarmos estratégias pedagógicas que possibilitem a fala, né? Que tragam a possibilidade, que essas ferramentas possibilitem realmente que as experiências desses estudantes que fazem parte dessas estudantes que fazem parte do grupo minoritário, ou seja, negros e negras da classe trabalhadora, sejam escutadas a partir dos seus pontos de vista, a partir das suas experiências, e não que sejam subordinadas a um tipo de conhecimento estruturado, essencialmente já fechado, universalizado em si mesmo e por isso mesmo excludente. Bom, esse é o resumo do capítulo 6, assim, bem resumo mesmo, para que a gente possa entender o que ela discute nesse capítulo. Encerro aqui a minha participação
e agradeço a escuta carinhosa de todos, de todas e de todos. Obrigada, Sônia. Foi perfeita no tempo. Jodelice. Boa noite a todos, todas e todos. Eu vou fazer uma parte aqui que é falando sobre o capítulo 7, e o título é de Mãos Dadas com Minha Irmã. E o subtítulo é Solidariedade Feminina. Então, a partir do subtítulo, né, aqui a gente, nesses nossos últimos tempos, a gente tem falado muito, né, num conceito que é de sororidade, né, que é o conceito de se dar as mãos, né. Então, esse texto, né, esse capítulo, a Bell Hooks, ela vai falar no contexto social que ela estava vivendo. Então, era a sociedade nos anos 60, né, e nos Estados Unidos, e ela começa, né, falando um pouquinho da questão da sociedade patriarcal. E ela começa a falar dessa relação das pessoas e da aceitação das pessoas dentro da sociedade para que elas possam realmente ser livres. E uma das condições que ela vai apontar no texto é falar sobre alguns mecanismos, principalmente o mecanismo do homem negro. E esse homem negro, ele vai ser aceito dentro da sociedade quando ele se relaciona também com uma mulher branca. Então, é uma forma dele ter uma liberdade dentro da sociedade, uma aceitação. Mas, mesmo assim, ela vai mostrar que essas relações também são conflitantes. Então, existe uma linha tênue que depois também, mesmo, né, essas relações, elas não vão ser sustentadas dentro da sociedade, porque é uma sociedade patriarcal, tradicional. E o tradicionalismo aqui é o domínio da branquitude, né, do conceito que a gente chama de pessoas brancas, né? Então, ela diz que esse é um dos caminhos, né, dentro da sociedade para o homem negro. E para a mulher, né, como é que fica? Então, ela vai fazer um conceito histórico, né, vai mostrar a parte histórica, o que acontecia antes na escravidão e o que mudou depois na escravidão, que impactos tiveram dessas relações. E para a mulher negra, né, a gente vai ver que era uma relação entre a escrava, né, e a sinhá, né, o termo que eu estou usando aqui, mas ela fala a senhora, né, mas era sempre a coisa da questão da propriedade. E qual é o impacto que vai acontecer quando há a questão da abolição da escravatura? Então, ela vai dizer que a imagem vai, de certa forma, permanecer, vai mudar algumas estruturas, especificamente no caso da sociedade nos Estados Unidos, é a segregação racial. Então, as pessoas negras vão morar em locais distantes, e uma das coisas que ela vai apontar é que vai virar a questão da serva e a patroa, né? A senhora. E essa relação vai continuar assim. Então, de certa forma, o impacto que vai ocorrer é que a relação vai permanecer no mesmo conflitante, né? Uma relação hierárquica de poder, e essa relação, né, vai atingir a questão do distanciamento, que ela vai chamar de arranjo desumanizador, porque a mulher negra ela vai viver nas periferias, e ela vai para a casa da patroa e vai voltar. Né? Vai ser essa relação agora, né? Depois, um dos impactos, né, principalmente com relação à segregação. Então, o que ela vai dizer que o que vai mudar nessa imagem é justamente em vez de escrava, vai ser a serva. E essa serva, um dos impactos vai ser esse deslocamento e esse distanciamento. E isso não vai sofrer uma grande interação dentro da sociedade familiar. Né? Então, é sempre alguém que vem de fora e alguém que vem servir. E ela vai mostrar, né, um pouco dessa relação
e embora ela fale sobre isso, mas ela vai dizer que existe poucos registros, poucos escritos para realmente ter uma afirmação maior. E é o seio acadêmico que ela vive, né, que ela vai mostrar um pouquinho dessa relação de como os movimentos feministas, com relação que impactos aconteceram e que avanços aconteceram. Ela também mostra, em um certo ponto aqui, né, o estatuto da mulher branca, né, dentro de uma sociedade, é sempre a madame, né, e o corpo da mulher negra é sempre um corpo que a imagem da prostituta, né? E essa relação ela não vai mudando com o tempo, principalmente por conta desse distanciamento, quando a mulher negra ela se torna mais uma serva do que, né, dentro dessa pirâmide. E ela vai mostrar, né, que dentro dos meios, quando os poucos registros que existe dessa relação étnico, que geralmente aponta mais a questão positiva e não aponta a questão negativa. Não aponta esses conflitos. E com relação aos impactos das lutas das mulheres, dos movimentos feministas, ela vai apresentar, né, vai fazer um estudo e quais foram esses impactos. Então, para as mulheres brancas, elas acreditam que foram grandes transformações, grandes mudanças. Para as mulheres negras, elas não veem tantas mudanças nesse sentido, que as mudanças foram poucas. E ela vai apontar, né, alguns medos, né, do status da mulher, né, na hierarquia da pirâmide social, como uma senhora, uma madame, e a outra, a mulher negra, ainda nessa relação de serva. E essa relação de poucas mudanças vai influenciar justamente isso, para que os medos que acontecem de uma não se perder o posicionamento, né, de não se perder o poder. E quando ela fala de mão dadas com a minha irmã, ela está justamente trazendo para a gente que existem especificidades, que mesmo dentro do movimento feminista, nós, mulheres, existe essa especificidade histórica com relação à questão de quem viveu mais como escrava e as mulheres, né, que, de certa forma, mesmo as mulheres, ela vai ver que a solidariedade, às vezes, acontece um pouco maior quando são mulheres trabalhadoras, brancas e pobres, são mais solidárias com outras mulheres, com as mulheres negras. Então, ela vai observar nesse sentido que o que eu percebi, assim, é que as dores são, assim, a dor é a mesma, mas é preciso ver esse contexto. Então, há um diferencial e há essa coisa da gente poder se ver no outro e também contextualizar. Então, há esse marco histórico, que é a questão da escravidão, e essa relação de superioridade ou de status maior, ou perder esse status, ou muitas vezes até por ter mais privilégio, né, de acesso às escolas, né? E isso é esse contexto que ela quer mostrar que a gente tem que ter, esse contexto histórico singular, particular, né, da mulher negra, é a mulher feminina, e da mulher branca, é a mulher feminina. A mulher branca, ela vai ter também suas dores, ela vai ter as dificuldades de aceitação com relação ao casamento, com relação às nossas questões mesmo, mas a mulher negra também vai ter. Então, são esses contextos. Agora, uma não sai da outra, ou não é maior do que a outra. É isso que eu percebi, a dor é a mesma. Né? Pode ser uma que dure anos, outras que dure menos, mas é a dor. E aí é nesse sentido que ela mostra da questão de estar de mão dadas com a minha irmã, porque a outra ela tem um contexto diferente, né? Mas, mesmo assim, ela é a minha irmã. E a gente precisa, acima de tudo, aprender a ter essa... Hoje a gente fala muito, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, é nesse sentido.
Então, não é por ser uma cor diferente, mas eu preciso também perceber que o outro, ele vai ter um contexto diferente, mas é uma dor. A mulher branca também, ela também sofre dentro da sociedade patriarcal, também é uma dor. E essa dor da mulher branca não é maior nem menor do que a minha. E nem a dor minha da mulher negra não é também maior nem menor. É uma dor. É esse o sentido de que ela traz da solidariedade, né? Então, assim, o que ela mostra também que é esse avanço no coletivo e que a gente também possa discutir sobre isso. Então, quando as mulheres começaram a se organizar enquanto movimento feminista, elas tinham uma luta, por exemplo, a luta pelo trabalho, a luta pelo reconhecimento, e as mulheres negras, elas já vêm de um contexto, uma base já diferente dessa. E é esse aí, e ela vai dizer que existem esses conflitos, existem os medos, tanto da mulher branca, como também da mulher negra. Né? Existem esses medos e esses conflitos. Aí eu venho, assim, trazendo assim um pouquinho, né, que é preciso justamente essa coletividade para se fazer essa construção, de olhar esse contexto, principalmente esse contexto histórico. E a gente tem aqui hoje no Brasil, né, um avanço da questão da organização das mulheres, né, que é a mulherismo africana. Né, ela já não parte dessa perspectiva, né, do olhar da mulher branca, mas já parte dessa mulher que passou por esse processo de dor, dessa mulher também que é usada até hoje o seu corpo, né, a mulher que ela vem de uma classe social mais pobre. Então, a gente vê também hoje esse contextualismo aqui no Brasil, que é o movimento mulherismo africana, né? E as mulheres que lutam, né, que têm as suas vozes, né? Eu quis trazer um pouquinho da nossa sociedade, né? Que são a Lélia Gonzalez, né? A Beatriz Nascimento, né? Jamila Ribeiro, que ela já vem com esse contexto dessa dor da mulher e dessa voz da mulher que cresce, né? Da Catiúcia Ribeiro, da professora Sônia, da filósofa professora Sônia, da Neuza, a minha voz, né? Então, é nesse sentido de essa construção, é uma construção coletiva. E o que eu mais, assim, percebi nesse texto, né, eu tentei trazer, assim, bem enxuto, é essa questão da dor. Então, a dor do outro é a dor, né? E a minha também. Então, é nessa construção de identidade. Aí eu tinha botado aqui assim, a questão dos impactos que eu tinha separado aqui para ler, quando ela fala que, para as mulheres brancas, o movimento feminista teve grandes impactos, e as mulheres negras não sentem que houve tantas mudanças assim, né? Aí, a maioria das brancas sente que houve mudança, que agora tem mais consciência da raça e do racismo, e estão mais dispostas a assumir sua responsabilidade e dedicar-se ao trabalho antirracista. As mulheres negras e de cor estão convictas, por outro lado, de que pouca coisa mudou, apesar de as brancas terem passado a enfocar a raça, a dominação racista, ainda é um fator nos contatos pessoais. Então, é sempre essa perspectiva, né, um pouco diferenciada. E eu trouxe, né, a Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde se encontram as mulheres negras. Muda-se a base do capitalismo. Então, nessa pirâmide social, a gente vai ter justamente essa força da mulher negra. Então, quando ela se levanta, quando ela solta a voz, tudo se movimenta. Aí eu quero deixar aqui a reflexão, né, de que a gente não desista uma da outra. E a questão de que ninguém solta a mão de ninguém, principalmente nesse sentido. E quando ela fala no começo, né, da aceitação do homem negro, isso não só se refere ao feminismo em si, mas nós enquanto pessoa, né, de ninguém soltar a mão de ninguém. Obrigada, gente. Obrigada, Jodelice. Perfeito. Aldacir, boa noite, Aldacir.
Boa noite, gente. Vocês me desculpem, mas hoje foi impossível de não participar da reunião da Secretaria de Combate ao Racismo, que foi a troca do secretário, e aí não tinha jeito de não participar. E eu falei, gente, eu tenho que sair correndo, eu tenho que sair correndo, mas aí a gente acabou não conseguindo pegar a fala por inteiro da Jodelice, mas eu peguei um pedacinho aí só e a gente está junto, não tem crise não, viu? Estamos nessa. A Sônia já apresentou o capítulo 6, a Jodelice apresentou o 7 e eu vou apresentar o 8 e o 9, tá bom? Então, eu acho, o que eu percebi, né, lendo, na verdade eu li tudo até agora, né, mas a partir do capítulo 6, o que eu percebo, né, nesse trabalho da Bell Hooks, primeiro, quando ela diz que tem que partir da experiência dos seus alunos, né? Que não tem como construir, né, uma teoria se ela não partir da experiência. Então, tem que partir da experiência para que você chegue a uma conclusão, a uma teoria, ou a uma. Enfim, possa levar alguma luz, né? Então, ela é contestada, né? Com essa visão dela, mas ela defende, ela acha que é assim mesmo, e ela mostra em todo o livro, né? Que a gente já estudou até aqui, ela mostra isso. Na verdade, a transgressão é isso, né? É você partir das suas experiências, das suas dores, como bem lembrou, como bem trouxe aqui a Jodelice, para que você entenda a sociedade e possa interagir a partir daí, né? Trabalhar o feminismo, né, propriamente na Bell Hooks é muito difícil. Foi isso que eu percebi até aqui, lendo com mais profundidade os capítulos 7, 8 e 9. O que eu percebi é que a teoria dela, né, sobre o feminismo, e ela, para desenvolver essa teoria dela, ela se apega na questão de gênero e raça, né? Aliás, raça e classe, ela não separa os dois, ela trabalha o feminismo a partir desses dois elementos, raça e classe. Não tem como separar um do outro. Então, é a partir dessa experiência dela na sala de aula, a partir dos alunos trazerem os seus sofrimentos, trazerem as suas perseguições, né, por conta de diferenças, é a partir daí que ela então constrói as suas teorias. Ela no capítulo, eu vou citar o capítulo 9 antes do 8, porque eu acho muito importante a gente contextualizar antes da gente entender, né, o que vai se discutir. No capítulo 9, ela diz que ela teve contato com a questão de gênero muito pequena, né, porque ela nasce numa família negra, né, evidentemente, e que sofre todo o preconceito, toda a discriminação, vive num país segregado, né, ela nasce em 1952, né, na Califórnia, se não me falha a memória, e sofre com toda aquela segregação que a gente conhece, né, historicamente. E ela aprende muito cedo a lutar contra isso, né? Porque a família dela é uma família representante, né, desse momento histórico, né? Ela vive numa família extremamente patriarcal, né? Em que o pai é a autoridade e que a mãe se submete ao pai, inclusive ela é muitas vezes
castigada, né? Por conta das ideias dela, ela se mostra uma menina para além do seu tempo, e ela, quando ela expõe as ideias dela, a mãe a reprime, as tias a reprimem, né? E logo dizem que se ela não mudar de ideia, que ela então sofreria os castigos do pai. Enfim, é nessa formação, né, desde criança, que ela vai perceber a diferença de gênero, ou a questão de gênero, né? Então, a questão do feminismo nela é uma necessidade, né, que aparece já desde pequena, e evidentemente que ela vai sentir isso e vai desenvolver e vai se entregar a essa militância, né, ou ativismo, né, pela vida toda. No capítulo 8, que é o pensamento feminista, ela discute as relações dela dentro da universidade, né? O livro Ensinando a Transgredir, ela trabalha, né, em sala de aula na universidade, né, com alunos de graduação, e todo o trabalho que ela faz é com essa faixa de idade já, não é com criança, né? Não é com os alunos de ensino básico, são alunos já em formação. E no capítulo 8, então, ela vai descrever como é o pensamento feminista dentro da universidade, as barreiras que ela encontra, porque ela está dando aula, né, numa faculdade ou numa universidade, onde a maioria dos professores são brancos, né, conservadores, né, e ela tem que resistir a isso e impor o seu ponto de vista, a sua teoria, né. Então, no capítulo 8, ela coloca isso e os problemas que ela encontra. Eu separei aqui alguns trechos, né, desse capítulo 8, e tem o primeiro texto que eu, quando li, para mim foi bastante impactante, né, e eu vou reproduzir então essa leitura desse trecho. Ela diz assim: como professora teórica e ativista feminista, sou profundamente comprometida com a libertação negra e quero desempenhar papel de destaque na reformulação da política teórica deste movimento para que a questão de gênero seja levada em conta e a luta feminista pelo fim do sexismo seja considerada um elemento necessário do nosso programa revolucionário. Então, ela já se propõe, né, desde o início, a desenvolver essa teoria que ela chama de revolucionária, né? E é realmente porque ela vai encontrar, né, com as feministas brancas, e ela vai colocar as suas teorias, né, a partir do feminismo das mulheres negras, né, de homens. Ela deixa claro também, tem inclusive um livro dela que ela diz: o feminismo é para todos. Então, no livro ela não fala negra, né? Ela procura usar o termo negro. Então, é feminismo negro. Por quê? Porque o feminismo não é só da mulher, o feminismo também é do homem, né? O homem também tem que estar junto com a mulher, né? Então, ela já coloca desde o início essa colocação, que é uma teoria, é um estudo, é um feminismo revolucionário. Depois ela diz assim, ainda no capítulo 8, quantas estudiosas feministas são capazes de reagir de modo eficaz quando estão diante de um público racial e etnicamente diversificado, que talvez não partilhe a mesma origem de classe, a mesma língua, o mesmo nível de compreensão, a mesma habilidade de comunicação e as mesmas preocupações? Ela deixa essa pergunta. E aqui ela está se referindo às outras professoras, as professoras brancas,
dentro da universidade. E ela faz no livro, ela faz uma diferenciação entre o ensino dela, né, o ensino que parte de uma mulher negra, um ensino feminista que parte de uma mulher negra, e o ensino feminista que parte de uma mulher branca, né? Então ela coloca isso, como que uma professora ou um professor, né, que trata mesmo que trate da questão do feminismo, como ele vai reagir dentro de uma classe que apresenta essas características, né, essas diferenças. Então ela deixa essa pergunta. Logo mais adiante ela diz: é por isso que faço a distinção entre a sala de aula de um curso feminista e um curso de estudos da mulher. Na maioria das vezes, aulas dadas por brancas, radicais e defensoras do homossexualismo. Então é completando aquele parágrafo anterior, né, que ela diz isso. Como que pode um curso de estudo de mulher, né? Como será que os alunos vão sentir? Como será que os alunos vão receber esse ensino, né, partindo de uma mulher branca? E como eles reagiriam partindo de uma mulher negra, né? E aí ela coloca, ela cita inclusive a declaração de uma aluna, e essa aluna realmente diz que há diferença entre um curso que é destinado ao feminismo, ao estudo da mulher, quando ele é dado, né, esse curso é dado por uma teórica negra do feminismo, ou uma teórica negra, ou uma teórica branca do feminismo. Aí mais para frente ela diz: em vez de ter medo do conflito, temos que encontrar meios de usá-lo como catalisador para uma nova maneira de pensar para o crescimento. Os alunos negros frequentemente introduzem nos estudos feministas essa noção positiva de desafio, de investigação rigorosa. Então, ainda se referindo a essa diferença, né, entre o ensino dado por uma professora negra e uma professora branca, ela coloca isso, que os alunos então encarem como um desafio, né? Que eles assimilem o que foi ensinado e que eles encarem como um desafio. E a partir daí eles próprios irão definir as suas próprias teorias. Sobre as professoras brancas, ela diz assim: dos alunos negros, infelizmente, estes frequentemente saem da sala de aula achando que obtiveram a confirmação concreta de que o feminismo não aborda nenhuma questão a partir de um ponto de vista que inclua a raça e nem se referem de forma significativa à experiência negra. Então, aqui é a constatação que ela teve a partir da declaração dos alunos, né, quando eles saem da sala de aula, dado por uma feminista negra ou dado por uma feminista branca. Quando nos reunimos pela primeira vez, as alunas exprimiram a sensação de que estavam transgredindo fronteiras ao decidir explorar questões feministas. Então, aqui ela sintetiza a diferença, né, dita pelas próprias alunas. Aqui ela faz uma citação de uma aluna, né? Transgredindo fronteiras ao decidir explorar questões feministas a partir de um olhar de uma teórica negra. Todas concordaram, é que aqui eu não coloquei, ela cita, né, essa aluna que diz que faz a diferenciação entre uma aula da teórica branca e da teórica negra, e essa aluna coloca na sala de aula, e ela então diz que todos concordaram com os alunos, com a posição da Caroline, né? Então ela diz assim: todos concordaram com Caroline, quando esta disse que as negras, quando se põem de pé, que lidam com o sexismo e o racismo, desenvolvem importantes estratégias de sobrevivências e resistências, estratégias que precisam ser
partilhadas com as comunidades negras, especialmente porque, como elas disseram, a negra que passa por tudo isso e se descobre tem nas mãos a chave da libertação. Então, essa é a conclusão que ela chega, né, no capítulo 8. No capítulo 9, eu acho que eu estou me estendendo, mas deixa eu ver aqui o meu tempo. Eu acho que eu estou me estendendo. No capítulo 9, então, ela vem contar, né, ela vai contar a história dela, né, porque que ela se viu logo cedo, né, percebendo na sociedade a diferença de gênero, e ela desde o ensino básico, né, que lá tem outro nome, né, que é a primeira escola, que eles chamam, né, ela já sentiu e ela já percebeu essa diferença, né. Então ela diz assim: significativamente descobri que quando se falava das mulheres, as experiências das brancas eram universalizadas como representação da experiência de todo o sexo feminino. E quando se mencionava os negros, o ponto de referência eram os negros do sexo feminino, masculino. Deixa eu ver aqui mais. Aí eu vou só ler o finalzinho do capítulo 9, que ela diz assim: nos primeiros estágios do meu trabalho, as acadêmicas brancas frequentemente se sentiam ameaçadas pelo enfoque dado à raça e ao racismo. Longe de ser compensada ou valorizada, como acontece hoje, naquele tempo era percebida como uma ameaça ao feminismo. Embora algumas pesquisadoras individuais ainda decidam fazer trabalhos desse tipo, é um número maior de pós-graduandas que tenham recentemente ousado situar sua obra num contexto feminista. A falta de apoio coletivo resultou na impossibilidade de criar a própria educação para a consciência crítica e que ensinariam aos negros que é importante investigar a vida negra a partir de um ponto de vista feminista. Então ela defende que você só pode ensinar, né, se o ensino for a partir de um ponto de vista feminista, né? E o feminismo dela, como eu disse, não é o feminismo da mulher, a mulher que levanta a bandeira, sou feminista e luto pela mulher. Não é isso, não. Para ela, ser feminista é homem também ser feminista, é homem também defender a questão de gênero, a igualdade de gênero, né? E não a sobreposição de um sexo sobre outro, né? Que na verdade o feminismo ele prega isso, né? Ele diz isso, que os sexos são iguais, com direitos iguais, com valores iguais, e seja ele defendido pelos brancos ou seja ele defendido pelos negros. Se o feminismo for defendido pelos negros, ele tem um peso, talvez uma defesa maior que fazer, porque além de defender a questão de gênero, ele também tem que defender, segundo a Bell Hooks, a questão de raça e a questão de classe, né? Então, eu acho que é um pouco isso, bem resumidamente, né? Eu, depois de ler esses capítulos da Bell Hooks, o que eu percebi é que eu preciso me aprofundar no estudo do feminismo da Bell Hooks. Não dá para a gente dizer, né, tudo que a Bell Hooks pensa, defendeu, lendo 2 ou 3 capítulos, ou 4, né, sobre o feminismo. Até porque a questão feminista dela tanto esteve presente na vida toda dela, em todo o seu trabalho, como está presente em toda a obra dela, inclusive no Ensinando a Transgredir, né? Ela traz a questão do feminismo em todos os capítulos, até aqui. Então, acho que é isso, né? Um pouquinho
levantar. O objetivo, na verdade, é esse, né? Levantar a curiosidade para que a gente, cada um individualmente, se aprofunde no estudo da Bell Hooks. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Preto, lindo. Pode falar, Aldaci. Então, eu estava aqui pensando aqui, quando você fala, Nilson, e trazendo um pouco essa questão do debate, do que a gente vem discutindo, que a gente vem fazendo já ao longo de alguns anos. Né? Eu estou, para ser bastante preciso, desde 83 que eu estou nessa caminhada e venho a cada dia fazendo luta neste campo. E eu percebo que ainda tem muita coisa para fazer, principalmente ao nos colocarmos como intelectuais, intelectual público, quando a gente se coloca como alguém que tenha um pouco de conhecimento, os problemas para nós negros eles aumentam. Sim. Porque há uma questão que é realmente de segregação, do ponto de vista segregacionista, ele não é imperceptível. Eu penso que ele não é ele não é de uma forma sem querer. Não, eu penso que eles têm um projeto de sociedade que é um projeto que exclui esta população negra de estar à frente, de ser protagonista da sua própria história. E observando isso de forma muito visível, né? Nós vimos agora entrevistas durante essa semana que passou, que foram algumas entrevistas por conta da feira literária lá de Paraty, né? Hoje pela manhã eu via um comentário da professora Macaé, que é deputada estadual por Minas Gerais, e alguém falando que alguém dizia, poxa, se ela é deputada, por que ela não arruma aqueles cabelos, né? Porque ela está com cabelos black, solto, né? Crespo, do jeito que ela quer. E aí, ainda, por quê? Porque este lugar no qual ela está não é um lugar para que nós estivéssemos nele, ou para nós estarmos neste lugar. E aí, quando alguém consegue, o máximo que a gente ainda consegue furar uma bolha aqui, outra ali, mas há uma intenção direta de exclusão. Né? Muitas das vezes há alguém, por exemplo, vocês que estão no serviço público, que passou num concurso, que está lá, mas eu imagino como deve ser o processo da Sônia na Universidade Federal. Por quê? Porque ela é uma. Né? Então, quando você chega dentro de uma plenária, por exemplo, você é uma. E a questão, né? A Sônia ainda não tem a melanina tão acentuada como a grande maioria, então ela ainda disfarça um pouquinho melhor, esse melhor entre aspas, tá, gente? Ela ainda disfarça um pouquinho melhor nesse processo, tá? Como a gente está cansado de ver pessoas, companheiras nossas, que estão
fazendo mestrado na Unicamp, e chega uma, pede para ela: moça, acabou o papel higiênico do banheiro. Aí a minha amiga disse: ah, é, minha jovem, eu também sou aluna igual você, não sou funcionária. Entendeu? Por quê? Porque o local de fazer um mestrado na Unicamp não é o lugar de uma mulher negra, né? Ou seja, o lugar da mulher negra é estar no serviço, no serviçal, não estar na frente das coisas. E a gente ainda tem muito que discutir sobre isso. Então, eu observo aí, quando a Neuza fala, e no finalzinho da fala da Jodelice, eu fico imaginando quando a gente assiste o filme A Cor Púrpura. Vocês observam lá que, inclusive, a Whoopi Goldberg, que faz o papel, aquele papel principal do filme, como aquela mulher sofreu. Era mulher negra, casada com um homem negro, mas a questão do machismo, a questão do domínio do homem, né? O homem tem o domínio, tem a supremacia de dominar todas as coisas da terra, né? Aí vai pegar lá nos textos religiosos, nos textos bíblicos, quem tem o domínio sobre tudo é o homem, né? É o poder. Então vocês não têm na grande estrutura, as mulheres nunca estão à frente de nada, são sempre os homens. E quando a gente chega, aí concluindo aqui esse pensamento aqui, quando a gente chega num processo da sociedade, e aí a questão do feminismo, é isso que eu quero focar também, ora, você vai ver as mulheres que são feministas, que são aí socialistas, que são de esquerda, mas ela oprime a sua empregada que é negra. Aí esta mulher que faz o trabalho doméstico na casa dessas pessoas, ela não tem o mesmo tratamento ou a mesma questão que a outra mulher. Ora, ela não é mulher, não é tão mulher quanto a outra que está lá? Ela não é tão mulher quanto a mulher negra? As dores da mulher, as dores, eu estou falando essas dores aí, pode não ser dor física, mas também, ela pode ser física também, mas também as psicológicas. As dores das mulheres, tanto da branca quanto da negra, ela não deveria estar no mesmo nível de dor ou das dores? Aí, por que a mulher negra tem que sentir a dor da mulher negra, ainda tem que ser mais acentuada do que as mulheres brancas? E é nesse sentido que eu falo. Aí, no caso, vocês aí que são as mulheres que podem dizer, né, a questão das dores mesmo, seja ela do ponto de vista afetivo ou do ponto de vista efetivo. Quais são as diferenças das dores, né? Qual é a diferença entre das dores de uma mulher branca para uma mulher negra? Né? Por que aí chega na questão obstétrica, na questão do parto, por que aí os caras diziam que as mulheres negras não precisam de anestesia? Porque a mulher negra é forte, não sente dor? É isso? Então é um debate que a gente... e aí trazendo... Eu fico imaginando a Bell Hooks, quando começou a falar agora aí, eu associei diretamente a imagem do filme A Cor Púrpura, porque a mulher foi criada entre aspas, tá, gente? Para servir o homem, de um ponto de vista, de um modo mais genérico ou geral que a gente possa imaginar. Portanto, é um debate que ele ainda vai continuar, né? A gente não vai esgotar aqui.
é claro, mas trazer esse debate dessas mulheres. E por que a gente nunca ouviu falar nessas mulheres? Como as mulheres brasileiras. Nós temos aqui mulheres que fizeram parte da história, como a Maria Felipa, a tia Ciata no Rio de Janeiro, a Teresa de Benguela, e assim sucessivamente, né? A gente acaba sabendo de... Mas a minha mãe foi uma guerreira valente, que nem... Minha mãe era terrível, né? Então, se eu falar da minha mãe, eu poderia até escrever sobre a minha mãe, porque minha mãe era complicada no sentido bom, entendeu? Não era no sentido ruim, não, né? Porque eu falo pro pessoal, lá em casa quem sofria era o papai, não era a mamãe. Então a gente tinha que... se tem uma coisa que a gente tinha que fazer a defesa, é do coitadinho do papai que sofria com a mamãe. Mas era gente boa, entendeu? Tudo é muito legal. Então é isso, gente. Eu acho que a gente está aí nesse debate agora, e só para ser ainda solidário com... vocês estão na Paraíba, né? Estão bem distante, mas não dá para a gente fechar os olhos para Alagoas agora também, que o negócio lá... E quantas mulheres negras, as mulheres que eu vi hoje nas entrevistas que estão passando pelo processo de sofrimento daquele lugar, são as mulheres negras, não são as mulheres brancas. Então, essa questão do feminismo, o feminismo para as mulheres negras, ele tem que ser rediscutido. E esse feminismo negro, aí, Jodelice, você que está estudando isso também, eu penso que este processo, o feminismo negro, ele tem que ser mais e melhor discutido e difundido na sociedade, porque o grande debate ainda são as mulheres brancas que protagonizam e definem todo o processo. Um abraço e boa noite. Desculpa ter alongado. Obrigado. Oi, Aldo. Boa noite, Aldo. Oi, pessoal, desculpa, eu cheguei agora de São Paulo, a correria danada hoje. Eu já falei. Não queria ter perdido esse debate, mas de qualquer forma eu estou entrando acho que no final aqui. Depois eu vou assistir a gravação. Ok. Sônia? Não, só para complementar, né? Preto Lindo, Jodelice, Aldo e a nossa querida Neuza. É que a teoria feminista da Bell Hooks, ela trabalha dentro da perspectiva, da interseccionalidade, né? Então, a gente sempre tem que pensar que quando a Bell Hooks está propondo a teoria feminista, ela está propondo dentro de uma preocupação, por exemplo, com a classe social. Ela está preocupada com a questão da supremacia, né, branca, ou seja, a ideia do colonizador, o colonialismo. Ela está preocupada com a questão, por exemplo, que a gente pode trabalhar do patriarcado, do racismo, né? E aí, dentro disso tudo, do sexismo. Então, a gente pensar na Bell Hooks numa ideia de formação humana que não se coaduna, não se estabeleça a partir de teorias essencialistas que fecham ou que não dá possibilidade, ou que criam teorias sem a escuta dos grupos que são massacrados, né, por esse poder econômico, por esse colonizador, por essas posturas do colonizador, por essas posturas racistas e sexistas. Então, sempre a gente tem que pensar o feminismo da Bell Hooks como uma proposta filosófica, antropológica, sociológica, econômica, né, ética. Então, assim, é por isso que a Neuza diz, né, que é muito complexo. É verdade, porque ela não se dirige às mulheres, ao sofrimento, claro, parte de um feminismo
como o Preto Lindo traz, contestando o feminismo, que inicialmente foi um movimento feito por mulheres brancas, que só estavam preocupadas na sua recolocação no mercado de trabalho, sem incluir, evidentemente, a questão do racismo, nem a opressão que elas mesmas faziam em cima das mulheres brancas e a opressão que viviam as mulheres pretas, né? Então, elas não, assim, o feminismo inicial, o movimento feminista, ele inicialmente ele não tem nenhuma preocupação dessas mulheres em não serem opressoras das mulheres negras. Isso aí está claro, ela deixa claro, né? Evidentemente, em toda a obra dela, se você pegar todos os livros dela, eu estou até para ler alguns agora, né? Que é a ideia de pertencimento, de cultura, outros livros que eu já estou adquirindo para me aprofundar mais no pensamento da Roots, mas eu percebo muito claramente de que ela vem, né, dentro dessas contestações, né, dentro do próprio movimento e dentro do movimento do patriarcado, que envolve aí, por exemplo, a academia, que envolve as professoras brancas, os professores brancos, que envolve a parte econômica, que envolve a parte social, a divisão social de classe, que envolve tudo isso. Na realidade, no meu ponto de vista, a teoria feminista da Hooks, isso ela diz em outro livro, que a gente não vai ler, que é Teorias Feministas, acho que é Políticas Arrebatadoras, onde ela diz claramente, é uma proposta política, social, econômica, pedagógica, ética, ou seja, é uma filosofia, uma proposta filosófica, antropológica, para a gente pensar a sociedade, pensar a nós mesmos dentro de uma nova perspectiva, uma nova perspectiva da gente se autoformar, certo? E reestruturar essa barbárie que a gente vive, né? Fruto desse capitalismo selvagem ou desse neoliberalismo avassalador, o qual vai destruindo o que vê pela frente, porque destrói o próprio ser humano, destrói a natureza, como a gente está vendo aí, o caso, por exemplo, preto, do Alagoas, nada mais não é, do que fruto de um neoliberalismo que arrebenta com a natureza, que coloca, por exemplo, os pretos e as pretas em cima das minas, né, que estão lá, inativas, e que poderiam afundar, entendeu? Haveria essa possibilidade, que eu acredito que, será que não pensaram nisso? Mas onde bota a população pobre e preta de Alagoas? Justamente nesses bairros periféricos, que foi aonde foi explorado justamente as minas. É tanto que hoje saiu uma reportagem no Jornal Nacional, antes de eu me dirigir aqui para a live, de que esse afundamento aí, ou essa possibilidade de abrir uma cratera do tamanho do Maracanã, não vai afetar o turismo. Por que não vai afetar o turismo? Porque o bairro ou as praias turísticas não estão em cima de minas, dessa mina, né? Quem está são os bairros periféricos, são das pessoas realmente que faz parte da periferia, ou seja, da população preta e parda que está lá na sua grande maioria. Significa que dizer que só tem preto e pardo? Não. Claro que deve ter brancos também, brancas também, mas que na sua maioria é preta e parda, certo? Sem um nível elevado de escolaridade, pessoas que lutaram muito para ter aquela casa, para ter aquele terreno, para ter aquela vida ali, e que agora se veem deslocada de tudo que elas construíram, porque o capitalismo avassalador, destruidor, desumanizador, que se importa só em engordar o capital pelo capital, faz esse tipo de destruição na vida das pessoas. Então, a Bell Hooks, quando ela trabalha a questão da teoria feminista,
para além da questão do sexismo, vem também essa questão das classes sociais e de como ela se constitui e da violência, né, que existe dentro delas, e essa violência de classe atrelada à questão, por exemplo, do racismo. Porque é muito bonito que a gente debate em sala de aula quando a gente fala das diferenças sociais e econômicas sem debater, por exemplo, a questão do racismo. Fica deslocada, é o que ela diz. Você vai para uma discussão extremamente acalorada sobre as condições materiais de uma sociedade, as diferenças de classe, mas você não inclui a questão do sexismo, nem a questão do racismo. Então, para ela, nesse sentido, esse tipo de argumentação não desloca e não promove uma mudança estrutural nessa barbárie que a gente vive. Então, eu encaro a teoria feminista de Bell Hooks como uma proposta de um novo tipo de sociedade, um novo tipo de estruturação social, econômica, e também dentro dessa relação não tão desigual e não, aliás, não desigual e não violenta entre homens e mulheres que o patriarcado sexista promove, que promove, por exemplo, mortes de mulheres dentro de um contexto onde esse patriarcado, né, mata também. Mata toda hora, todo minuto, a todo segundo. A gente está discutindo aqui e provavelmente mulheres estão morrendo nesse momento por conta dessa visão, que não é só estritamente uma visão sexista, é uma visão que está ligada também a um poder econômico, a uma estruturação econômica, política, social, né? E de uma perspectiva onde existe uma ideia não, uma opinião muito equivocada, que a mulher é um ser inferior ao homem. Ou seja, a gente tem que acabar com essa história. E, para mim, no meu ponto de vista, essa teoria da Bell Hooks é uma possibilidade, porque ela engloba tudo isso. Ela, para mim, engloba, por exemplo, que alguns teóricos que tratam muito das condições materiais, mas não trata, por exemplo, da questão do racismo, que não trata da questão do sexismo, que não traz a discussão do patriarcado como uma discussão importante, da supremacia branca como uma questão também importante. Bom, era isso. Ok. Ela, na sua fala, Sônia, eu lembrei que ela trata no livro, ela faz, né, uma diferenciação, né, entre o feminismo branco e o feminismo negro, né? E ela diz, quando a Jodelice disse cada um com a sua dor, né, e unir as dores, né, ela trata do seguinte, ela diz o seguinte, a Bell Hooks, que tanto as feministas brancas como as feministas negras, elas têm que fazer uma autoanálise, porque não dá para aceitar uma teoria feminista branca se a feminista não partir do pressuposto que ela faz parte de uma parte da sociedade que prega a supremacia branca. Então, antes dela falar do racismo, ela primeiro tem que combater a supremacia branca, né? Então, ela diz o seguinte, que não se nasce feminista, acho que é qualquer coisa assim, que antes de ser feminista, antes de se falar sobre o feminismo, é preciso primeiro ser feminista. Então, ela está sugerindo essa autoanálise, né? Que as brancas façam essa análise, se coloquem enquanto parte da sociedade que se julga supremacista, e as negras também façam essa autoanálise, porque
todo esse processo histórico que ela cita lá no capítulo 7, né, e que gerou, né, segundo ela, gerou um ódio entre as negras e as brancas, né? Ela coloca exatamente assim, que gera um ódio. Então, como que uma feminista negra, né, ela pode defender o feminismo negro sentindo ódio pela feminista branca? E aí é nesse sentido que ela vem propor a sororidade, né? Que é impossível haver sororidade se enquanto houver negras ou brancas, né? Como fala? Subjugando, né? A negras. Então, ela trata disso, né? Acho que não sei se é no capítulo 7, se é no 6. Enfim, eu li isso em algum lugar, né? Mas a teoria dela é tão profunda, né? Que tem uma outra questão também que ela cita, que é a questão da homossexualidade, né? Ela fala que mesmo, né, numa relação homossexual entre uma mulher negra e uma mulher branca, a diferença, né, a diferença ainda vai persistir, né? A branca vai querer exercer o poder sobre a negra, né? E aí, naquele outro livro que eu citei, o Feminismo é de Todos, ela trata um capítulo inteiro só sobre a questão da homossexualidade, né? E como que o feminismo dela, né, o feminismo negro, trata a homossexualidade. Então, acho que é isso. Jodelice? Neuza, Oi. que está ruim aqui a minha imagem, né? Tá. Mas, assim, ela fala muito nesse capítulo 7, essa relação, né? Sim. E ela parte desse pressuposto, né, de que a mulher branca, ela já tem, dentro dessa pirâmide, esse status, né, de madame, né? A senhora, a patroa, né? É por isso que ela também chama muita atenção essa questão histórica, né? E que não há essa relação, né, de ver a mulher negra, né, no geral, né, como nesse processo de escravidão, e é sempre a mulher negra, ela não vai ter esse status, né? Ela vai estar sempre sendo subalternizada, a serva, né? Então, ela começa com essa relação por isso que houve poucas mudanças, por isso que o movimento feminista também não teve grande impacto para as mulheres negras, porque o movimento ela vai partir desse pressuposto, como a professora Sônia falou, da questão trabalhista, né? E enquanto a mulher branca já está saindo, né, se emancipando no trabalho, né, ela volta e quem vai cuidar do filho dela, quem vai cuidar da casa, é a mulher negra, e ela não vai ter essa interação, né, onde ela vai chamar, vai haver esses conflitos, esses medos, tanto de relação a uma não querer perder esse poder, esse status, né, mesmo ela sentindo opressão de outras, né, dentro da carreira de trabalho e tudo mais, mas também a questão da própria mulher negra de se autodefinir, né, de se lutar, né, para que realmente ela também tem suas dores, né, nesse sentido. E essa relação é sempre essa relação conflitante. Por isso que quando ela vai mostrar que os trabalhos na academia, né, pouco fala dessa relação étnico-racial, né, vai mais pela questão trabalhista ou pela questão da universalidade, né, da mulher branca ter uma postura universalizada, é a partir da mulher branca, né? A gente vê assim, hoje caindo um pouco, mas até algumas mudanças, né? Com relação à aceitação mesmo, né? Qual é o perfil da mulher brasileira, né? Quais são as mulheres apresentadoras que estão até hoje assim
no nosso meio de comunicação, né? Tem que ter pelo menos uma cor, um cabelo claro para, né, para ficar mais. Então, assim, há né, esse modelo recorrente, ou esse modelo consumista, né? Da mulher magra, da mulher esbelta, branca, né? E isso é o que vai cada vez mais, esse estatuto da mulher branca, né? Também sendo usada como no consumismo, um modelo, mas esse status que é diferente, né? A mulher ela sempre o que ela busca é justamente isso, que a gente percebe essa diferença histórica e a partir daí a gente construa, né, dentro dessas diferenças e que não haja esse distanciamento ou essa pirâmide, né? De um status da mulher branca, né? De se achar com um direito mais universal ou mais padronizado do que a outra. Tem muita coisa, né, importante, né, nesses 3 capítulos, 4 capítulos, né, que a gente ficaria aqui muito tempo ainda discutindo, né, porque a gente vai se empolgando e vai querendo falar, né, mas a gente já está com quase 1h30 de reunião, acho que a gente já pode ir encerrando, né, e Aldo quer falar alguma coisa? Não falou nada? Preto lindo. O Aldo acho que ele não escutou. O É, Aldo acho que não escutou. Não, eu escutei. Desculpa, eu escutei. Na verdade, para falar alguma coisa, eu quero. Primeiro, eu quero ver a exposição. Claro que aqui tem parte da exposição de vocês, que é instigante, mas, de qualquer forma, não prefiro arriscar, eu prefiro ver primeiro a exposição para não cometer impropriedades aqui, né, com a fala centralizada, tá bom? Mas estou ouvindo aqui e estou falando também. Às vezes o silêncio fala, né? sim. Mas fala isso que eu estou dizendo. Tá bom. Legal. Tá bom. Parabéns, está muito bom. Eu só queria só para concluir, não conclusiva, mas corroborar um pouquinho, eu penso, Jodelice, que quando a gente fala da questão da dor, das dores, né, entre as dores das mulheres negras, elas talvez não, elas são mais acentuadas que das mulheres brancas, porque além desse, aí eu acho que o nosso amigo Aldo, que é também psicanalista, né, a gente vai entender e percebendo o seguinte: ao mesmo tempo que essas mulheres, as mulheres feministas, elas estão numa luta para fora de casa, dentro da sua casa você tem uma mulher que está ali para cuidar das suas coisas, lavar tua roupa, fazer tua comida, limpar tua casa, cuidar do teu filho. Enquanto esta mulher negra, o filho dela está lá na periferia, sozinho, abandonado, jogado, etc. e tal. Né? E aí, nesse sentido que eu estou falando, de que como que essa pessoa, ou esta mulher, que ela está vendo isso, ela está sentindo essa dor, só que ela não expressa essa dor. É uma dor contida, né? Porque talvez ela não tenha, talvez não, muitas das vezes ela não tem nem para quem expressar essa dor. Só para dar um dado bem característico. Na quinta-feira agora, eu estava indo num lugar aqui em Campinas, que ia ter uma reunião lá, uma plenária com uma deputada estadual. E a gente pega o ônibus que vai exatamente para dentro daquele bairro. E, na sua grande maioria, as mulheres que estavam no ônibus eram todas pretas ou quase pretas, e todas elas, a fala era a mesma.
eram trabalhadoras domésticas, que estava indo para a casa da fulana, que ia sair mais cedo, tal, e eu fiquei observando aquelas falas e prestando atenção nesse debate que a gente vem fazendo. Portanto, quando a gente fala e quando vai discutir, e é lógico que eu não estou aqui para debater feminismo com vocês, eu só estou apenas fazendo comentário, eu não sou nem louco fazer essa discussão com vocês, mas assim, mas é importante a gente ouvir de vocês principalmente, como escutar, como escuta mesmo, como escutar essa dor ou essas dores, né? E qual é essa diferenciação que a Bell Hooks ela traz isso de forma muito latente. Ela faz a diferenciação do feminismo das mulheres brancas com as mulheres negras. Até porque, enquanto elas estão na universidade, estudando, debatendo, etc. e tal, as mulheres negras estão sofrendo duplamente a dor, que não é só a dor dela, mas essa dor que ela absorve de um modo geral. Então, é um debate bastante longo, como disse a Neuza, é um debate interessante, a gente precisa, sim, estar fazendo essa constituição do debate, e como é um longo de muitas coisas. É isso. Ok, obrigada, Odacir. Eu acho que a gente pode encerrar, então. Sônia, quer completar alguma coisa? Jodelice? Não só para dizer para preto, mas é para você discutir com a gente mesmo, feminismo, é para a gente discutir mesmo, homens e mulheres, a teoria feminista. Não é luta só nossa, é isso que a gente está dizendo o tempo todo aqui na live. Essa luta, essa discussão envolve questão de opressão, envolve questões de classe social, questões econômicas, questões éticas, questões de formação humana, que aí vem a parte da educação, de práticas pedagógicas, de práticas de ensino, ou seja, é como a Neuza disse, é um pensamento que traz para a gente muitas discussões que não envolve estritamente só as mulheres e, dentro de um especial, as mulheres negras e pardas. Claro, a questão do racismo está aí forte, mas o que ela diz é que em toda a discussão sobre educação, sobre classe social, sobre economia, sobre qualquer questão, tem que ser incluída a questão do racismo e do sexismo. A denúncia da Hooks vai nesse sentido, que você pode discutir a opressão, por exemplo, econômica, mas se você não discute sexismo e racismo, ela está falha, essa teoria. Então, assim, a questão é que nós, mulheres e homens, precisamos discutir a teoria feminista. Essa proposta da Hooks, ela não elaborou tudo isso só para as mulheres, não. Ela elaborou isso como uma teoria ou uma proposta, né? Uma proposta filosófica, política, que servisse para a gente pensar todas as injustiças sociais e, claro, e dando ênfase às injustiças praticadas dentro desse patriarcado em cima da mulher, porque, afinal de contas, existe uma violência que é acentuada, que está instalada e que também a gente precisa resolver. E ela está calcada dentro da questão do patriarcado, da supremacia branca racial, dessa divisão dentro da discussão do sexismo. Então, Preto Lindo é para você discutir com a gente, sim, teoria feminista. Nem se preocupe. Não, eu disse que esse mesmo. Não, tranquilo. Eu só disse o seguinte, é que vocês têm, além essa questão que eu estou dizendo, é o seguinte, como que eu
vou eu debater, conversar, dialogar, isso a gente está fazendo. Mas eu não sinto, eu não posso falar da dor das mulheres com a mesma propriedade que vocês. É isso que eu estou dizendo. Debater, dialogar, isso a gente vai continuar fazendo, a gente vem fazendo. Então, quando eu digo o seguinte, eu não sou nem louco de fazer, eu não vou tomar o lugar de fala de vocês, porque esse lugar é seu, é de vocês, mulheres. A gente precisa ainda aprender muito. Quando eu disse aqui que a gente aprendeu muito com a minha mãe em casa, porque minha mãe era uma pessoa que tinha pouca leitura, mas tinha uma sabedoria incrível, porque se tretorrelou, o cipó comia, né? Então, era na teoria mesmo da brutalidade mesmo. Aqui você aprende ou não aprende, entendeu? Então, não tinha muito essa coisa de alisar, não, entendeu? Então, é nesse sentido, mas a gente está junto, sim. Axé para todos nós. Jodelice, quer dizer alguma coisa para encerrar? Não, a gente ficou só uns 10 minutinhos para a gente falar, mas o debate. Ele vai longe. Eu vou ler uma citação aqui que eu peguei, não do Ensinando a Transgredir, mas do Feminismo é de Todos, homens e mulheres. Então, homens e mulheres têm que defender o feminismo. Feminismo não é estilo de vida apropriado pelo capitalismo. Não é uma luta individual. Não é um produto do capitalismo desligado da sua essência de vida. O feminismo, como estilo de vida, introduziu a ideia de que poderia haver tantas versões de feminismo quantas fossem as mulheres existentes. De repente, a política começou a ser, aos poucos, removida do feminismo. E prevaleceu a hipótese de que não importa o posicionamento político de uma mulher, seja ela conservadora ou liberal, ela também pode encaixar o feminismo em seu estilo de vida. Obviamente, essa maneira de pensar fez o feminismo ser mais aceitável, porque seu pressuposto subjacente é que mulheres podem ser feministas sem fundamentalmente desafiar e mudar a si mesmas ou a cultura. Então é isso que ela está dizendo aqui, é que o capitalismo se apropriou do feminismo, assim como o capitalismo também se apropriou da questão racial, né? Então o feminismo, ele para ser aceitável, ele foi preciso que se tirasse as discussões políticas do feminismo. Então o feminismo é bonito dizer, né? As mulheres acham bonito dizer, eu sou feminista. Eu sou feminista, mas ela tá lá, né? Toda empiriquetada, né? Toda cheia de cirurgias, né? No melhor estilo de roupa, tá? E aí ela é feminista, né? Então é isso. O que o capitalismo fez foi isso, né? Para ser aceitável, ele tirou do feminismo a discussão política. E é isso que a Bell Hooks traz, né? Apesar de ter sido escrito há 30 anos atrás, né, o livro dela, né,